Olá, amigos, boa tarde. Novamente vamos estar falando. Agora nós vamos discutir um tema extremamente importante, mas que fica extremamente defasado da realidade de 99% dos processos médicos, dos tratamentos e das abordagens. O mundo inteiro sempre tratou como uma prioridade ou como uma forma evolutiva da medicina a individualização da medicina, a individualização dos tratamentos, a individualização das terapias. Isso, usando os modelos tradicionais e existentes, tornam praticamente inviáveis, tanto financeiramente quanto tecnicamente. Eu falo isso principalmente por mim, que em janeiro do ano passado descobri que eu era portador de uma leucemia, uma mutação genética complexa, e que me chamou muito a atenção o processo pelo qual eu mesmo fui tratado. Embora eu possa dizer que nesse momento aqui eu estou junto com vocês, graças à coragem do médico de Florianópolis, o Guilherme Genovez, que enfrentou todo um sistema para conseguir descobrir o que eu tinha. E, obviamente, a continuidade do Nelson, que todos vocês conhecem, que me acatou como cliente e tem me mantido vivo e funcional até a data de hoje e eu espero que por muito tempo. Durante essa jornada do meu tratamento, me chamou muita atenção a questão de que toda vez que você chega para fazer um exame, toda vez que você chega para fazer um médico, toda uma consulta, toda uma história é repetida, todo um processo é repetido. E essas informações não estão retidas em nenhum banco de dados. Embora existam algumas iniciativas, alguns hospitais como Einstein que preservam um histórico médico, o contexto geral do que aconteceu comigo e com todas as outras pessoas se perdem no quesito de poder ajudar o próximo. Essas estatísticas e essas análises são muito rasas em relação ao que a tecnologia cognitiva pode dispor, o que o modelo cognitivo pode dispor. Outra coisa importante é que vamos analisar eu e o John Doe. Eu, Flávio de Oliveira, brasileiro, afrodescendente, 130 quilos, 1,80 m, ex-atleta, atleta pesado, de treinos complexos, não bebo, não fumo. Por causa da minha profissão, acabei enfrentando um longo período de mais de 20 anos de sedentarismo. E aí o John Doe, uma outra pessoa qualquer, é um ítalo-descendente. Toma muito vinho, come muito massa, 1,70 m, 90 quilos. Então essa pessoa que possui uma herança genética totalmente diferente da minha, que possui hábitos totalmente diferentes dos meus, porque o John Doe bebe, o John Doe fuma de vez em quando, o tratamento que é necessário para que nós dois tenhamos a mesma doença será o mesmo? Os nossos corpos irão reagir ao tratamento, às drogas e aos procedimentos da mesma forma? Da mesma maneira? É óbvio que não. Fisicamente já não vai ser igual. Tá? As reações químicas necessárias para fazer com que esse remédio ou essa droga se complete no sentido do meu tratamento não vão ser iguais à do John Doe, porque eu sou um carnívoro, quase um canibal, o outro come massas. Então essas reações químicas, muitas delas realizadas na parte do trato do alimento, vão fazer com que a base da dissolução desse medicamento seja igual para todas as pessoas? É óbvio que não. Não existe isso. E quando aparecer outro Flávio? Tudo que o Flávio passou, todas as dores que eu passei, todos os complexos exames e tratamentos, até descobrir o que eu tinha, após 13 dias de UTI que foi descoberto o que eu tinha, isso não vai servir para nada?
Isso não vai gerar um conhecimento capaz de salvar vidas e diminuir custos de tratamentos acessíveis às pessoas? Hoje, isso se perde. Quando acabar o meu tempo, tudo que eu passei vai ser perdido. Não vai gerar conhecimento. Não vai gerar nada. E vai fazer com que o próximo Flávio de Oliveira passe por todos os traumas que eu passei, por todas as tentativas de tratamento, por todo um histórico médico, sem melhorar a vida de ninguém. Isso, de um ponto de vista tecnológico, é uma aberração, quase uma aberração anacromática, porque não existe uma paleta de cor capaz de definir essa informação que vai se perder. Mas então o que fazer? Obviamente que toda vez que o ferreiro faz para si um produto, ele faz com mais cuidado. Porque quem reclama de si mesmo tem um idiota como cliente. E aí o que aconteceu? A partir do meu relacionamento com o Einstein, com o Guilherme Genovez, com o Nelson, com essa pleiade maravilhosa que está alocada na hematologia, e aí quando eu comentei essa minha tristeza a primeira vez, o Nelson diz, não, vamos fazer isso na hematologia oncológica, vamos criar um novo formato de inteligência. O que tem se proposto é a criação de um modelo de inteligência utilizando as estruturas cognitivas e os bancos de dados multidisciplinares para criar uma estrutura informacional que ela possa ser compartilhada com outras entidades, com outros médicos e que possa abreviar o tratamento de outros. Ou seja, tudo o que eu passei, se formos pegar um banco de dados tradicional hoje, nós não vamos encontrar um banco de dados capaz de registrar imagens, sons, derivativos, imagens em alta definição, um conjunto enorme de informações médicas, um conjunto enorme de informações físicas, informações sociais, psicológicas. Não existe nenhuma base de dados criados para isso. Erro. Existia, não existia. Porque o que nós estamos fazendo é constituindo um banco de dados interdisciplinar capaz de, por exemplo, ter hoje todas as minhas pessoas relacionadas, todos os meus hábitos sociais, todos os meus exames, todos os meus comportamentos, todos os meus dados biológicos, biométricos e da minha estrutura de DNA, não só para facilitar a minha vida enquanto cliente. Porque hoje, se eu trocar de médico ou se eu for procurar um outro especialista, numa consulta de 1 hora, eu gasto 45 minutos explicando o que eu tenho, mostrando o exame, mostrando papelada, mostrando isso, contando história. E tudo isso deveria estar num banco de dados para que o médico acessasse antes dele me consultar, antes dele me receber. Num determinado momento, eu estava no Einstein, e um dos efeitos colaterais dessa doença é muito grave, tá? Estava me causando uma má qualidade de vida horrível. Então, eu estava me consultando com o Nelson, tá? Fui para um gastro, fui para um endócrino e fui para uma outra especialidade no mesmo dia. Graças a Deus que eu estava no Einstein, tudo foi extremamente rápido, tudo foi extremamente atencioso. Só que cada médico desse que eu chegava numa consulta de 1 hora, eu gastava 40, 30 minutos explicando o que eu tinha, como que eu tinha vindo, o que tinha passado, quais eram os sintomas que eu estava tendo. Então, ou seja, em 4 horas de consulta, aproximadamente 3 horas, eu gastei repetindo tudo aquilo que eu tinha passado. Tudo aquilo que eu tinha. Obviamente que ao final disso, eu consegui sair com uma solução para o problema. Mas esse tempo poderia ter sido abreviado 4 ou 5 vezes e facilitado a vida de todos esses profissionais e criado informações úteis para que a próxima pessoa que apresentasse esse sintoma dissesse, em vez de você sair do médico A e para o médico C e para o médico
do B para o C e do C para o D, vá direto para o D. Porque os sintomas são muito característicos desse paciente aqui, extremamente similares. E isso teria evitado um gasto financeiro, um gasto temporal, e esses profissionais poderiam estar se dedicando, por exemplo, ou ao estudo ou ao atendimento de outros pacientes muito mais graves. Então, o que nós estamos entendendo é que chegou ao ponto de que a individualização da medicina pode ser feita de forma massiva, porque hoje, quando se trata do mercado financeiro, nós conseguimos individualizar 3 milhões de pessoas de uma carteira de recuperação de crédito muito facilmente. E constituir grupos de abordagem e grupos de discurso lúdico muito mais fáceis. Isso para o médico é um grande avanço, é um avanço quase que estelar em matéria de procedimentos terapêuticos. Porque, por exemplo, no meu avatar, no Flávio de Oliveira virtual, está escrito que ele é um cara estressado, mal-humorado, que trabalha 12 horas por dia, que chora até por causa de desenho animado, extremamente sentimental. Tá? Então o que acontece? O médico, ao ler isso, ele vai poder criar um discurso muito mais lúdico e uma forma muito mais agradável de se relacionar comigo sem antes me conhecer. Isso representa um ganho de tempo no tratamento e na melhoria dos procedimentos de quanto tempo? O outro paciente, o Don Du, é um cara frio, calculista, pouco emocional, que bebe muito, que fuma muito. Então, ou seja, a forma de dar uma informação para mim é a mesma de dar para o John Doe? Não. E aonde estão os parâmetros que determinam isso? Em lugar nenhum. Então, ou seja, o grande passo da medicina agora, no sentido terapêutico, é a individualização do tratamento individual, ou seja, a personalização do indivíduo, através da criação de avatares, na quais esses avatares possuem de 500 a 1.500 atributos informacionais sobre o comportamento dessa pessoa. Exemplo claro, o Flávio é uma pessoa que já teve a possibilidade de ir em mais de 60 países. Já viajou muito, já trabalhou muito. Só que ele estava com os sintomas dessa doença, dessa grave doença, já há um tempo, que não foi detectado. Mas se essa doença fosse uma contaminação, fosse algo que se transmitisse pelo relacionamento humano, no período de 2 anos, eu estive em mais de 30 países. Quer dizer, eu teria contaminado todas essas pessoas? Agora, o próximo Flávio que aparecer com esses sintomas, a matriz de comportamento relacional dele pode ser mapeada. E rapidamente saber que essa pessoa é um vetor de transmissão multifronteiras extremamente importante. E que isso deve ser tratado com toda seriedade. Então, o contexto de se utilizar os modelos cognitivos, o superprocessamento, é fundamental no desenvolvimento de um novo patamar da medicina. A medicina se torna pessoal, individual e com capacidade de medir todos os relacionamentos de uma forma muito rápida e muito precisa, muitas vezes surpreendendo o próprio paciente. E as ferramentas cognitivas para obtenção de informações pessoais, mineração de informação e até os questionários de interlocução são hoje transparentes para o cliente-alvo. Com isso, nós vamos poder construir bancos de dados extremamente poderosos, como nós estamos trabalhando nisso com a equipe da oncologia, todos como voluntários, para fazer com que o entendimento da cadeia relacional seja muito importante. Até para dizer para o paciente, olha, você tem um conjunto de pessoas que podem não te ajudar no teu tratamento, que talvez seja melhor você se afastar delas.
Os teus amigos do clube do uísque, do clube da esquina, nesse momento, não são ideais para o teu relacionamento. E você não precisa sofrer por isso. Você não precisa sofrer porque você vai se afastar deles. Porque no teu caso, uma cadeia de isolamento vai te fazer muito bem. E aí já é possível sugerir substituições daqueles relacionamentos que você perdeu por outras atividades. Olha, Flávio, fotografe mais, ande mais de bicicleta, tá? Faça mais isso ou faça mais aquilo. Mas essas são informações que o profissional de saúde, tendo, ele vai conseguir evoluir o relacionamento dele e tornar extremamente mais eficaz o tratamento. E até observar que tratamentos opcionais e complementares realizados por um cliente podem se tornar prescrições básicas, operacionais, fundamentais para um outro grupo de clientes, um outro grupo de pacientes. Mas isso só vai se realizar através da modelagem de dados totalmente diferente. A utilização da inteligência artificial como ferramenta de análise de dados históricos, a utilização do modelo cognitivo como uma ferramenta de simulação e prevenção da estrutura comportamental desse paciente, a utilização das redes neurais para medir o grau de relacionamento, o grau de transmissibilidade de qualquer sintoma físico ou psicológico e utilizar as estruturas lúdicas para entender como lidar melhor com esse cliente, como expor para esse cliente situações complexas. Eu digo isso por mim. Durante o período que eu fiquei na UTI, várias vezes eu tive a sensação que o médico estava dizendo para mim, cara, não tem o que fazer. Entendeu, tá? E aí? O comportamento psicológico do cliente não vai influenciar na absorção dele de qualquer medicamento ou de qualquer tratamento? Mas é que o Flávio Oliveira era um cara sensível, então isso agredia ele. O Dondu é outra personalidade. Isso não vai atingir ele em nada. Só que aonde estão os dados capazes de gerar essas informações extremamente qualificadas? No quadro que vocês vão ver agora, que está aqui na tela do computador, esse quadro mostra o formato ideal de um novo procedimento médico, no qual, antes mesmo do cliente entrar para a consulta fisicamente, o médico já tem, o profissional, todas essas informações, todos esses dados mapeados. E a partir de cada clínica médica, esses dados são extraídos em função de como eles são importantes. A quantidade de carne que uma pessoa consome é importante por cardiologista, extremamente importante. É importante para o dermatologista que vai tratar um sintoma derivado de uma contraindicação do procedimento que ele vai fazer? Isso o dermatologista vai dizer, mas essa informação está lá. A partir da hora que essa informação é detectada como vital ao dermatologista, ou gastro, ou qualquer outra especialização, o sistema aprende e com isso vai disponibilizar essa informação para a próxima consulta de forma mais explícita de qualquer paciente que tenha esse quadro sintomático ou essa proliferação de uma doença ou de um vetor de contaminação pandêmico. O objetivo desse projeto, que se inicia com toda, já com essa infraestrutura pronta, tá? Que eu usei como cobaia eu mesmo, então eu fui pegando todos os dados meus e de outras pessoas e construindo uma estrutura, e junto com o Nelson e com a equipe do Einstein, construindo um modelo, um dicionário de dados capaz de fazer isso, é que num determinado momento, todos os pacientes que estão lá, identificados por chave criptográficas que os tornam anônimos, gerem dados suficientes para ajudar dezenas de outros pesquisadores, dezenas de outras instituições. E esse é um caso típico de onde 1 mais 1 não é 2. Uma instituição mais outra instituição não geram duas instituições, geram um monstro capaz de gerar informações e coletar dados que vão auxiliar dezenas de outras instituições. E todas essas instituições que venham a pesquisar e colocar dados
nesse banco vão estar contribuindo para uma redução exponencial do tempo de detecção de uma doença, do tempo de mapeamento de uma estrutura de contaminação. Um médico que esteja trabalhando no interior do Amazonas, ou numa instituição pluvial, ou numa tribo indígena, ou num centro urbano menor, ele vai ter acesso a informações dos melhores centros geradores de informação. Ele vai ter informação para atender um caso como se ele fosse um extremo especialista, porque todos esses outros especialistas vão estar contribuindo através das suas consultas, dos seus tratamentos e dos seus resultados. O que isso vai gerar de uma forma prática? Um novo patamar na medicina de uma forma geral. Ou seja, a individualização em caracterização e unidade de milhões de pessoas. Nós não teremos mais pacientes, nós teremos indivíduos com a sua cadeia relacional totalmente mapeada. E isso nós já está numa fase evoluída, nós já construímos o primeiro banco de dados, construímos o primeiro ambiente de superprocessamento, construímos o primeiro banco de dados interdisciplinar, a gente consegue inserir dados como imagens, sons, gravações, resultados biométricos, resultados biológicos, e em pouco tempo a gente vai estar construindo aplicações capazes de, congratando todos esses dados, tirar resultados extremamente eficientes para qualquer profissional da área médica ou pesquisador. Então, um médico em início de carreira, sem um elevado grau de especialização, ele vai poder acessar informações e entender essas informações do seu paciente com um grau muito maior de acuracidade. Esse é o objetivo. Então, o que nós entendemos com isso? Que o modelo cognitivo, a utilização das bases cognitivas que iniciaram lá com o Watson, com o revolucionário projeto da IBM, gerou uma cadeia de profissionais que interpretam os fenômenos de forma diferente. Eles não olham mais causa e consequência. Ou seja, a entrada do cognitivo rompeu com o conceito de causa e efeito. Rompeu com o efeito de custo-benefício. Agora é uma variável muito mais complexa. Essa variável trata de local, tempo, custo, benefício para uma coisa muito superior, a individualização. Cada indivíduo que for analisado por um processo médico, a causa e consequência terão centenas de novas variáveis para essa personalização. E em qualquer lugar e a qualquer tempo, o contexto informacional gerado, independente do fuso horário, do dia do ano, vai estar disponível para salvar vidas. Senhores, eu fiquei 18 dias numa UTI sem saber o que eu tinha. E se não fosse o Genovez a dar uma de louco e pegar todos os meus exames, todos os meus processos e levar para um final de semana exclusivo e sabático de análise, eu não estava aqui falando com vocês. Isso não é justo. Isso não é justo com as outras pessoas. E esse conhecimento que o Guilherme Genovez gerou, junto com todo o conhecimento que o Nelson tem, isso nós temos que transformar em modelos computacionais, em modelos algoritmos capazes de ajudar médicos que não possuem esse grau de experiência em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do Brasil, de uma forma simples e precisa, e fazer com que, quando outro paciente vier a procurar o Genovez em primeiro contato, ou o Nelson, ou qualquer outro profissional dessa cadeia, toda uma informação pré-existente esteja disponível para facilitar esse trabalho e abreviar tempo. Então, quando eu tentei desenvolver esse conceito, foi para que outros Flávios de Oliveira não passassem por isso. Objetivamente, se nós conseguirmos em pouco tempo consolidar essa estrutura informacional, nós vamos conseguir que todas as pessoas já sejam previamente pacientes. O que isso quer dizer?
que quando uma pessoa for se tratar com um profissional ligado a essa cadeia de conhecimento, o profissional, em questão de minutos, vai ter mais informações sobre a vida dessa pessoa do que essa pessoa se lembra quando vai ter o seu atendimento médico. Até porque todas as pessoas, quando procuram um médico, sempre estão com algum tipo de entristecimento, de dor. E aí, nem sempre tudo aquilo que é necessário ser dito é dito na primeira consulta. O histórico médico muitas vezes não é colocado com clareza. Muitas vezes o histórico médico não é nem colocado com verdade. Usando esse modelo tecnológico, tá, todas as informações necessárias ao entendimento do comportamento clínico dessa pessoa vão estar disponíveis antes da consulta. Após e pós-consulta, todas aquelas informações poderão ser masterizadas de forma útil a criar leads ultra qualificadas do comportamento dessa pessoa, esclarecendo e facilitando a vida profissional do profissional da área médica, do entendimento do seu quadro de exames, do seu quadro clínico, eliminando uma série de sinistralidades que acontecem pela repetição de exame, por uma série de outros processos e, principalmente, transmutando o tempo entre a detecção do sintoma, a caracterização do quadro clínico e o início da atividade terapêutica. Esse é o grande fator de desafio. É criar uma integral matemática capaz de transformar essas variáveis muito complexas em formas simples de serem tratadas. E isso, graças ao aceite do Nelson, a equipe de voluntários, nós estamos construindo com muita objetividade. Tá? E após a parte de autorização de coleta de informações, em muito pouco tempo, nós vamos ter a primeira atividade interdisciplinar, cognitivamente controlada, sobre instruções de vetores muito profundos de modelos de inteligência artificial para facilitar a vida dos profissionais. Pelo que nós sabemos, é uma atividade única no mundo inteiro. É a primeira vez que um quadro tão divergente pôde ser agraciado em trabalharem juntos, muitos deles de forma voluntária para constituir essa experiência. E em muito pouco tempo, o quadro clínico, pelo menos da hematologia, vai sofrer uma grande mudança em todo o seu tratamento. Tá? Então, esse é o objetivo do nosso projeto, esse é o objetivo do nosso modelo inicial de inteligência que está sendo aplicado para isso. Eu agradeço a vocês por estar aqui com vocês e a gente agora vai abrir o quadro de perguntas para que eu possa atendê-los de forma transparente. Obrigado e de coração, muito obrigado poder compartilhar com vocês toda essa caminhada de um ano, que resultou, essa caminhada do meu tratamento que resultou na determinação dessa inexistência de uma forma cognitiva de tratar os procedimentos médicos e terapêuticos. Muito obrigado.